Pessoal, eu vou fazer um vídeo preliminar da manifestação lá na Paulista, tá? Porque a manifestação está acontecendo agora, tá? Começou às 2 horas da tarde, já está lotado de gente, muito cheio mesmo. Eu estou gravando isso daqui exatamente às 2 horas. É lógico, como eu estou acompanhando pela internet, tenho tempo até as imagens serem disponibilizadas no Twitter e aí eu passar para vocês. Ainda leva um tempo depois para eu editar o vídeo e botar. Eu ainda vou fazer um vídeo hoje, no final do dia, né, fazendo um balanço geral de como é que foi a manifestação lá, mas eu já vou falar para vocês aqui que foi cheio, tá? Tá cheio pra caramba. Lotado de gente, um monte de gente aqui. O Moro estava lá também, tem um monte de políticos, vários governadores. 8 governadores no total, Caiado, Zema, Tarcísio, um monte de gente. Ricardo Nunes está lá também, muita gente mesmo. O Nicolas fez um discurso pesado, tá? O Nicolas tá xingando o Alexandre de Moraes lá. Gostei de ver o Nicolas, meu amigo. O Nicolas comprou a briga mesmo. Aqui, ó, lotado de gente lá, impressionante. O Bolsonaro foi andar aqui no meio da rua lá, o pessoal, todo mundo abraçando o Bolsonaro, chegando próximo de Bolsonaro, muito cheio mesmo a Paulista. Impressionante, um sucesso total essa manifestação. Vou falar rapidamente agora, porque a coisa está acontecendo ainda, mas no final do dia vai ter um vídeo completo com a conclusão final da parada. Essa notícia foi sugerida por Renault Kwid, Libertário, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, hoje está marcada a grande manifestação lá na Paulista em favor da anistia ao pessoal acusado do dia 8 de janeiro, e como a gente imaginava, está sendo enorme isso daqui, uma força, uma demonstração de força enorme do Bolsonaro, porque eu falo para vocês, essas manifestações estavam marcadas para outro dia e para outra razão. Ia ser manifestação no final de dia 16 de março, pelo impeachment do Lula, né? O Bolsonaro virou e falou, não, nós vamos fazer 16 de março em Copacabana, depois 6 de abril na Paulista, e não vai ser impeachment do Lula, vai ser anistia ao pessoal do 8 de janeiro. E, rapaz, é isso que eu falo para vocês, é impressionante como o Bolsonaro tem o apoio do povo. Fica um monte de gente tentando falar que o Bolsonaro já acabou, o Bolsonaro tá acabado, o Bolsonaro tá preso, o Bolsonaro já era. E, meu amigo, a verdade é que ninguém tem voto que não seja Bolsonaro. O cara realmente é uma máquina. E por que isso? Não é por acaso, não é porque o Bolsonaro, sei lá, é bonitinho, ou usa perfume certo, não é isso. O problema é que o Bolsonaro transmite a imagem correta. É o que eu falo sempre pro pessoal. O pessoal fica chateado que o povo prefere o Bolsonaro do que o MBL. Cara, o MBL mal trocou de fralda agora. Outro dia tava trocando de fralda ainda os caras do MBL. O Bolsonaro tá desde 1990 brigando com o PT, criticando o PT, falando contra o PT. A população percebe isso. Essa integral no tempo do Bolsonaro brigando contra a esquerda no Brasil, isso fica registrado, as pessoas percebem que não tem como, né? E é aquele outro efeito que eu falo para vocês também. Quem que está sendo perseguido pelo regime do Alexandre de Moraes e do Lula nesse momento? É o MBL? É o Nando Moura? É o Caiado? Não, não é nenhum desses, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que o pessoal está perseguindo, que quer botar na cadeia a qualquer custo, que quer perseguir. Automaticamente as pessoas associam isso. E eu digo mais, tá? Isso vai aumentar, porque à medida que o governo Lula vai pra merda, à medida que o governo Lula piora a situação econômica ainda do país, mais ainda a população vai querer o anti-Lula em 2026. E quem é que é o anti-Lula em 2026? Quem é a pessoa que você pode chamar de anti-Lula? Ah, eu vou chamar que é o Marçal. Não, cadê? O que o Marçal faz de anti-Lula? O Marçal tava beijando outro dia o Dória aí. O Marçal não tem nada de anti-Lula. O Bolsonaro tá o tempo todo apanhando desse pessoal por anos e anos a fio. Fica marcada a imagem. Não tem marketing maior favorável ao Bolsonaro do que o STF perseguindo ele do jeito que está perseguindo. Depois de uma semana em que ele foi tornado réu, que brigaram, que falaram, que não sei o que lá, que um monte de coisa, e o cara vai na Avenida Paulista e junta esse monte de gente aqui. O Moro foi um cara que sabe que até hoje eu tenho um certo chateado com o Moro por ele ter abandonado o Bolsonaro no auge da pandemia. Mas eu percebo que o próprio Moro percebeu o erro que ele cometeu. Ele cometeu um erro e não tem jeito, né? Cometer erro todo mundo comete na vida toda, né? Ele tá voltando atrás, tá ficando lá do Bolsonaro, porque ele tá constatando o que eu falo para vocês, não adianta.
Não tem voto fora do Bolsonaro na direita no Brasil. Ah, mas fulano de tal tem um discurso lindo que eu acho perfeito, não sei o que lá. Eu concordo. Eu falo para vocês que eu critico o Bolsonaro num monte de coisa também. Não acho que Bolsonaro é o cara perfeito, que tem todas as ideias, que eu concordo com as ideias dele. Longe disso, discordo do Bolsonaro um monte de coisa. Agora, me fala, quem na direita faz isso? Quem na direita pega um protesto, que estava marcado para ser um protesto contra o impeachment do Lula há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e fala, não vamos fazer isso não. Vamos fazer um protesto pela anistia e vai ser no dia 6 de abril e vai todo mundo para lá. E de fato, no dia 16 de março tinha meia dúzia de pessoas na Paulista e agora você vê esse monte de gente aqui com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro andando aqui na rua, aqui se encontrando com o pessoal lá na Paulista. Tem mais imagens aqui da multidão ali em torno de Bolsonaro. Olha só a quantidade de gente na Paulista, lotado de gente na Paulista no domingo, de novo, porque Bolsonaro chamou. É impressionante mesmo a capacidade do Bolsonaro, e é o que eu falo para vocês, não tem alternativa, não tem esse negócio. É lógico, pode chegar 2026 e Bolsonaro não ser o candidato, a gente sabe que ele está sendo perseguido, pode ser que ele esteja preso, esteja inelegível, tem um monte de pode ser acontecendo daqui até 2026, né? Mas a verdade é a seguinte, quem que vai ser o candidato do Bolsonaro? Vai ser quem Bolsonaro apontar, cara. Bolsonaro falar que é o Tarcísio, eu gosto do Tarcísio, mas de novo, para Tarcísio ter chance tem que ser o Bolsonaro falando, olha só, vai ser o Tarcísio. Para a Michelle Bolsonaro ter chance tem que ser o Bolsonaro falando, vai ser a Michelle Bolsonaro. E qualquer outro candidato é a mesma coisa. Ah, mas o Caiado, eu gosto do Caiado. Eu não gosto do Caiado não, tá? Mas assim, em último caso, se for Caiado versus Lula, eu até voto nele. Mas de novo, não acho que tenha chance. A verdade é que quem tem voto na direita no Brasil é o Bolsonaro e não adianta lutar contra essa realidade. E mais do que isso, cada vez mais, aqui, olha só a quantidade de gente aqui. De novo, eu não vou botar os discursos, não vou botar as coisas que o pessoal está falando, isso tudo eu vou fazer num vídeo depois, no final, quando tiver encerrado aqui, né, eu faço o vídeo complementando tudo o que aconteceu durante o dia aqui, tá? Só para avisar vocês que tá lotado, tá cheio de gente, impressionante, Bolsonaro consegue levar esse monte de gente para lá, estão acontecendo os discursos lá, tá aqui a imagem do pessoal, 8 governadores, meu amigo, 8 governadores foram lá estão aqui na Paulista para discursar. É lógico, os discursos ainda estão acontecendo no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, mas um monte de gente para apoiar Bolsonaro. De novo, não tem comparação, não tem outra alternativa. Nossa alternativa é Bolsonaro, por mais que eu tenha algumas reservas contra ele, por mais que muita gente da direita também preferia um outro nome, outra pessoa, não tem alternativa, né? A questão do equilíbrio de Nash, nesse caso, faz valer. É o cara que tem que ser apoiado. E vamos combinar, ele está correto. Por mais que ele deslize num ponto e outro, ele está correto no principal, que é bater no PT, é bater na esquerda. É o que ninguém mais aguenta no Brasil, essa ditadura do STF, essa ditadura da esquerda aqui no Brasil. Quanto mais o STF bate no cara, evidentemente, mais forte fica a visão dele como a anti-esquerda, né? E o pessoal, o Gil Diniz brincando aqui, ó, chupa Boulos. O Boulos não conseguiu juntar meia dúzia de pessoas, cara, impressionante isso. Tá aqui o Tarcísio, tá aqui o Nicolas. Então é isso daí, galera. Esse vídeo é só um vídeo prévio mesmo da coisa. Eu só digo pra vocês, ó, tá lotada a Paulista, cheio de gente na Paulista, manifestação impressionante. Se você tá aí por perto, se você pode ir, não deixe de ir na Paulista para somar mais nesse número aqui. E hoje, às 5 horas da tarde, 5h15, eu vou entrar ao vivo lá no canal Mundo e Revolução para fazer a minha semana ao vivo do canal Mundo e Revolução. Em tese, não era para falar disso daqui, tá? Era para falar de Ucrânia, Israel e coisa e tal. Eu vou falar de Ucrânia, Israel e coisa e tal, mas eu vou também falar um pouco sobre como é que tá a manifestação aqui. Quem quiser colar no meu vídeo ao vivo lá, a gente vai acompanhar a manifestação ao vivo também, agora no Semana ao Vivo, às 5h15 da tarde aqui, e depois no final do dia eu faço um vídeo complementando com todas as informações, os discursos, o que foi falado e as conclusões do pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.